O tema de hoje eu acho que ele é um tema muito importante, ele é um tema difícil, uma temática que as pessoas sempre nos buscam, a gente que é psicólogo, né? As pessoas sempre nos buscam para conversar sobre esse tema, para pedir ajuda sobre essa questão de tomada de decisão, afinal de contas, é muito angustiante, na verdade, a gente precisar tomar uma decisão, a gente ficar em cima do muro, isso realmente é muito angustiante, né? Qual é a sua área da vida que você tem tido mais dificuldade para tomada de decisão? Fala aí. A minha intenção hoje era de falar um pouco mais voltado para a área da carreira, né? Por isso que eu estou perguntando para vocês qual é a dificuldade de vocês, porque aí eu vou também de acordo com a necessidade de vocês. De qualquer forma, tudo que eu falar, gente, vai auxiliar qualquer pessoa nessa situação de dificuldade de tomada de decisão, né? Eu quero lembrar uma coisa, a gente toma decisão o tempo todo. Diariamente a gente tem que tomar decisão, né? A gente não para pensar nisso, mas para você levantar de manhã da cama e sair para trabalhar, ou levantar de manhã e tomar um banho, ou não tomar um banho antes de sair, isso é uma decisão. O que você vai comer no seu dia, o que você vai se alimentar durante suas refeições, é uma tomada de decisão. Então, existem coisas que nos incomodam demais, né? Porque essas coisas elas ficam automáticas. Tem gente que enxerga como obrigação, né? Então, por isso a gente não para muito para pensar. Porém, as coisas que nos incomodam mais, as coisas que fazem a gente ficar em cima do muro, são as coisas que mais nos perturbam, né? Por isso tomada de decisão é importante. E aí, hoje eu tava vendo um vídeo da Monja Coen, não sei se vocês conhecem, ela tem um canal no YouTube, e ela dizia assim que a questão da tomada de decisão, ela envolve muito o coração e também a razão, né? As pessoas sempre perguntam, eu decido com a razão ou eu decido com o coração? O que vai me levar a uma resposta mais certa? O coração ou a razão? E aí eu digo para vocês, eu acho que as duas coisas. Até porque, eu não sei se vocês sabem, mas assim, o coração, a gente fala sobre o coração como se estivessem instaladas as emoções, mas dizem que as nossas emoções, os nossos pensamentos e sentimentos, eles estão na nossa mente, né? Então, no final das contas, é tudo mente, né? Mas realmente, quando a gente fala pensar com emoção e pensar com a razão, isso está muito relacionado a que a emoção ela nos faz querer o que a gente quer, o que a gente deseja, o que o coração da gente almeja, ou que as necessidades fisiológicas da gente gritam, né? E a razão ela faz a gente ponderar um pouco. Mas espera aí, eu quero muito, eu desejo muito tal coisa, mas isso é o melhor para mim? Isso é o mais adequado para mim? Entende? Então, essa questão de pensar com a razão ou pensar com a emoção, na verdade, tem que ser os dois. E aí a gente tem que perguntar, né? A razão pergunta pro coração se ele está de acordo, mas é a razão que tem que pensar se está adequado ou não. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu atendia uma paciente há um tempo atrás. Eu me lembrei muito dela hoje quando eu estava preparando essa live para vocês. Mas ela tinha uma dificuldade. Ela teve um caso fora do casamento e o marido descobriu. E ela estava extremamente mal, né? Porque, na verdade, a pessoa com quem ela se relacionou também não sabia que ela era casada. E ela conseguiu esconder isso por um tempo, enfim. Mas aí, no final das contas, os dois descobriram. E o marido queria voltar, né, com ela, iria passar por cima de tudo para voltar. E a pessoa que ela estava, né, se relacionando não conseguia mais confiar nela. Gostava, mas não conseguia mais confiar nela. Então ela se viu assim, dividida, partida ao meio, porque na verdade de quem ela gostava de verdade era do atual que ela estava se relacionando, né? Quem ela queria de verdade era ele. Então o desejo dizia o quê, né? A vontade, a emoção dizia o quê? Eu tenho paixão nesse outro aqui, né? Até porque, gente, viver um relacionamento, né, de namoro é sempre muito mais emocionante, digamos assim, do que o casamento, né? No casamento você tem que lidar com aquele sentimento que ele é mais linear,
né? No namoro, as paixões, é assim, né? Supita quando briga, supita quando ama, né? Então, esse tipo de emoção faz a gente se sentir motivado, né? E aí, o que acontecia? Ela queria a segurança do esposo, mas ela também queria a paixão que ela sentia com o relacionamento novo, né? Quando a gente foi conversar sobre razão, né? Se ela enxergava um futuro com esse cara, e ela dizia assim, não enxergo. Primeiro, pela diferença de idade, ele era tipo 12, 13 anos mais velho, mais novo do que ela. E ela falou, hoje isso não aparece, mas daqui uns 10 anos isso vai aparecer, né? E segundo, que ele não confia mais em mim. Agora o meu marido está à minha disposição, enfim. Então ela estava partida ao meio, ela precisava tomar uma decisão. E isso foi por isso que ela buscou a terapia comigo. Mas uma coisa que eu fiz ela pensar, e que eu gostaria que vocês pensassem, principalmente quem tem dificuldade, né? Quem precisa tomar decisão com relação a relacionamento, gente, nem sempre você precisa escolher um ou o outro. Às vezes você tem uma terceira opção e nunca parou para pensar nela. Seria uma terceira opção, poderia ser estar sozinha, ficar sozinha, para você se repor, para você se recompor, e essa foi uma das questões que eu coloquei para essa minha paciente, né, na época. Mas enfim, vocês observam o que a gente percebe nesse caso que eu contei para vocês. Ela, se fosse pela emoção, ela ia ficar com esse cara que é o relacionamento atual, que seria o relacionamento atual. Se fosse pela razão, ela ficaria com o marido, que é quem dá segurança, que é quem perdoou ela, que é quem cuidou dos filhos dela, né? Que é quem colocava comida dentro de casa, enfim, uma série de questões. Então a gente precisa ponderar o que é mais adequado. E não é porque os dois querem que tem que escolher por um dos dois. Peraí, escolha por você. E se você não enxerga um relacionamento adequado com nenhuma das duas pessoas, por que ficar com um deles? Então, às vezes uma terceira opção, né? E eu quero colocar isso para vocês, porque a maioria das pessoas que vem para... falei um pouco mais de relacionamento, gente, mas eu vou também fluir para a parte profissional, tá? Mas assim, a maioria das pessoas que nos buscam na terapia, e falo nos porque a maioria dos psicólogos, quando a gente vai vivendo situações, né, a pessoa vai trazendo algumas situações, e aí a gente pergunta assim, como é que você pode agir diferente dessa situação? E a pessoa costuma dizer assim, não tem outra solução, eu não tenho escolha. Isso eu escuto semanalmente no consultório, eu não tenho escolha. E aí eu quero colocar até isso para vocês, não tem escolha, mas o simples fato de você estar indecisa, o simples fato de você estar em cima do muro, o simples fato de você estar incomodado ou perturbado com alguma coisa, significa sim que você tem escolha. Porque se não tivesse, você não estava nem pensando e nem sofrendo com isso. Sabe o que acontece, gente? Por que a gente sofre? Porque nós temos liberdade. Nós temos liberdade de escolha e é isso que faz a gente sofrer. A gente fala tanto, né, que da questão do livre-arbítrio, que Deus nos deu o livre-arbítrio, depois a gente não quer mais o livre-arbítrio, a gente quer que Ele escolha por nós, ou que Ele dê as respostas, a gente quer as respostas prontas e tudo, né? E muitas vezes a gente até pede a resposta para Ele, quando Ele dá a resposta, você não quer aquilo, né? Você quer outra coisa. Enfim, mas a gente precisa pensar muito nisso. Né? Porque chegar no consultório e dizer não tem outra solução, espera aí, você está indeciso, então tem outra solução, né? E a gente sofre, é perturbador, é angustiante, né, ficar indeciso. Então eu quero até dizer isso para vocês. O que fazer então? Tomar uma decisão. Ah, Paula, mas não é fácil assim. Não é. Eu quero te dizer uma coisa, para tudo que você decide, você vai ganhar e você vai perder. Não esquece disso, porque essa é a primeira lei, a lei de tomada de decisão, a primeira lei de tomada de decisão que eu acabei de inventar é essa, né? Você ganha e você perde. Se você escolhe trabalhar fora, você ganha o seu salário, você ganha estar com outras pessoas, você ganha poder comprar a roupa que você queria. Agora, se você escolhe não trabalhar fora, você ganha a presença dos seus filhos, você ganha mais tempo em casa, você ganha
desculpa, poder acordar mais tarde, enfim, você ganha um monte de coisas. Você ir para academia, você ganha, você vai ganhar um corpo mais bonito, um pouco mais um pouco mais não, bastante disposição, né? Você vai ganhar um monte de coisa, mas você vai perder ficar em casa, dormir, assistir uma série no lugar disso, sabe? Então, em todas as decisões que a gente toma, a gente ganha e a gente perde. Então, não procure, quando você precisar tomar uma decisão, e se essa for a sua questão hoje aqui, se você está tentando tomar uma decisão importante na sua vida, faça um balanço. Faça um balanço. Fala como é um balanço. Pega um papel. Né? Você vai dividir no meio aqui em 2 colunas e você vai colocar os pós. Por que eu devo ficar? Por que eu devo continuar nesse trabalho? Por que eu devo continuar com essa pessoa? Do outro lado você coloca, por que eu devo sair? Por que eu não devo continuar nesse trabalho? Por que eu devo procurar outro emprego? Por que eu devo empreender, né, se for o caso? Por que eu devo sair de casa? Por que eu devo fazer essa outra faculdade? Por que eu devo começar uma nova pós-graduação? Por que eu devo desistir dessa outra faculdade? Enfim, né? Então, você vai colocar os pós e os contras, escreva. Ah, mas eu não tenho tempo, mas não sei o que, isso é chato. As pessoas sempre falam, né? Existem algumas tarefas que a gente passa e as pessoas acham chato. Porque a gente não quer perder tempo com nada. A gente não quer perder tempo pensando. A gente está numa geração muito pronta e a gente quer resposta pronta e a gente quer tomada de decisão pronta, né? Você não vai ter. Ninguém vai escolher por você. Ou melhor, alguém pode até tomar uma decisão por você, tipo dizer o que você fazer, pode até te aconselhar, mas quem vai lidar com as consequências da escolha é você. Então, perca tempo com isso, se isso é importante na sua vida. Escreva, coloque, né, o balanço do que os pós e os contras e vai pensando nisso. Agora, como eu disse para vocês, você vai ter uma lista de pós e você vai ter uma lista de contras. E aí você vai ter que ver o que pesa mais nesse momento na sua vida, né? Eu recentemente mesmo, né? Dia 2 de fevereiro foi meu último dia na PAI. Para quem me conhece aqui, para quem não conhece, eu trabalhava na PAI, né, há alguns anos e saí agora para viver sem a CLT de vez, né? Já trabalhei, tive outros trabalhos, né, sempre atendendo na clínica, mas eu sempre tinha CLT, eu sempre tinha essa segurança, digamos assim. Não era só por causa disso, tá, gente? Eu sempre trabalhei por amor, por paixão. Quando eu era psicóloga escolar, eu trabalhava porque eu amava a escola, o ambiente educacional. Quando eu fui para PAI, eu trabalhei, até porque não dá conta de ficar na PAI quem não ama, né? Mas eu era paiana de verdade, eu gostava, eu amava, mas eu comecei a sentir esse incômodo. É isso que a gente falou, né? De quando a gente precisa tomar uma decisão, a gente sente um incômodo. E foi isso que eu comecei a sentir. Senti um incômodo do tipo, preciso de mais tempo para dedicar a outras coisas que eu já estava sentindo que eram propósito, né, na minha vida, que é um deles estar aqui com vocês de novo, dedicar o meu projeto que se chama Mulheres Incríveis, vocês, a maioria aqui sabe, né, dedicar nesse projeto voltado para a saúde emocional da mulher. Eu estava fazendo isso também, mas eu estava na PAI também, eu estava no consultório também, e eu tenho 2 filhos pequenos, e tenho marido, e tenho casa, e o resto vocês sabem. Mas enfim, eu tava me sentindo bastante sobrecarregada e tava me sentindo dividida. Tipo, não tô conseguindo dar atenção para tudo que eu quero, não tô conseguindo fazer tudo que eu quero, me dedicar da forma que eu gostaria de me dedicar a tudo isso. Então eu precisava tomar uma decisão, né? E assim, teve muita gente que achou que foi fácil para mim, né? Teve muita gente que falou, nossa, você é corajosa demais, como é que você faz isso, não sei o quê, e, né? Assim, várias pessoas comentaram essas coisas porque eu acho que eu tenho a cara de muito equilibrada, sei lá, uma cara de calma, e tomei essa decisão, parecia estar calma, então acho que as pessoas acharam que eu não sofri, né? Eu sofri todos os sentimentos que você que está aí tentando tomar uma decisão só está sofrendo, e todas as pessoas que precisam, né, tomar uma grande decisão importante, principalmente quando ela sai das nossas mãos, né? Quando ela sai da nossa vontade. Então, gente, o que eu fiz? Primeira coisa que eu senti foi medo, muito medo. Medo de me arrepender,
medo de não conseguir sobrepor o meu salário depois, medo de ficar sem 13º, sem férias, né, sem garantia, medo de ficar sem o convívio. Isso era um dos meus maiores medos, na verdade, né? Eu sempre gostei de trabalhar fora, de sair de casa, de ver pessoas, né, de conversar, de conviver. Então, esse era um dos meus grandes medos, eu sair e perder a convivência do dia a dia, né, de estar ali no ambiente de trabalho, vendo pessoas diferentes, diversas o dia todo. Esse era um dos meus maiores medos também. Mas eu também tinha medo da vida passar rápido demais, sabe? E eu chegar lá no final da minha vida e pensar assim, caramba, por que eu não tomei aquela decisão quando eu tinha aquela idade? Quando eu tava lá com meus 37 anos, ainda tava até mais ou menos, né? Não tava tão caída, tão decadente assim. Então, por que eu não tomei aquela decisão? Enquanto eu tinha saúde, enquanto eu tinha energia, enquanto eu tinha disposição, né? E agora? Agora não dá mais, sabe? Eu tenho pensado cada vez mais na minha vida sobre o quanto a vida é rápida. A cada dia que passa com as pessoas que eu convivo, conviver com os meus filhos, que são pequenos, né? Eu olho pra Mel, ela tem 1 ano e meio, passou um pouco disso já, e eu tenho a sensação que ontem eu tava com o bebê no colo, acabou o bebê, né? E então, assim, a gente vai vendo isso, quando eu lembro da minha faculdade, parece que tem 2, 3 anos que eu saí da faculdade, né? E não, já tem muito tempo, parece que foi ontem que as coisas aconteceram, parece que foi ontem que eu tava namorando o Ricardo, hoje eu tenho 2 filhos, né? Então eu tenho sentido isso muito, né? E aí, por que eu tô trazendo isso para você? Porque é uma das questões que vai te ajudar a definir, tomar decisões na sua vida, fazer definições, né, importantes na sua vida, é pensar que a vida é curta, né? Pensar que tudo passa, pensar que a nossa beleza passa, a nossa energia passa, pensar que o nosso corpo, né, com essa disposição que a gente tem, passa, pensar que a nossa sanidade passa, né? Eu não sei como eu vou estar velhinha, mas provavelmente eu não vou conseguir estar atendendo, não vou ter sanidade para atender uma pessoa. Já pensou nisso, gente? Né? Então, amedronta a gente, amedronta, mas é importante a gente pensar sobre isso. Né? Por quê? Porque senão a gente realmente vai deixando de tomar decisões. E aí, Paula, o que é pior? Para mim, o pior é não tomar decisão. Sabe? Enfrenta o que você precisa enfrentar. Torna leve, não torne tão pesado as coisas. Tem muita gente que fica, mas eu tenho medo de errar. Caramba, se tiver que errar, você vai errar. Eu arrisquei muito, né? Saindo da PAI, eu arrisquei muito. Eu tive medo de errar, eu tive. Com certeza, como eu falei para vocês, medo de arrepender, tive. Mas eu tenho humildade também para poder, se nada der certo, se eu precisar, se eu me arrepender, eu pedir de novo um emprego, que seja na PAI ou que seja em outro lugar. Não tem dificuldade nenhuma com isso. E talvez isso, né, lidar com as consequências das minhas escolhas, talvez tenha sido o que me levou a tomar minha decisão. Que me levou a ter essa facilidade que as pessoas acham, né, de ir lá e pimba, né? Eu até ouvi do meu chefe, ele tá por aqui. Eu ouvi, a vida é um sopro, isso mesmo. Né, Marcos? Eu ouvi do Marcos, assim, quando eu entrei na sala dele, fechei a porta, ele falou assim, não, você vai me pedir demissão. Eu falei, não, eu vou conversar sobre isso. E aí ele falou assim, eu pensei, eu sabia que você ia embora, mas eu não sabia que ia ser tão rápido. E realmente, assim, teve muita gente que não acreditou, porque, poxa, no meio da pandemia, como que você faz a louca dessa, né? No meio da pandemia você sai para poder viver de uma vida incerta, né? Que é a vida online, né? Os cursos online, que são os meus atendimentos, né? Que a clínica é oscilante, às vezes tem muito paciente e às vezes o povo some, e aí, né? Então, assim, mesmo diante da pandemia, sabe o que faz a gente tomar decisão, gente? Exatamente isso. E é o que eu quero dizer para você. Coloque mais leve essa ideia de tomada de decisão. Em que sentido? Se errar, volta atrás. Mas e se eu, né? Se for um relacionamento, por exemplo, eu querer voltar atrás e a outra pessoa não quiser. Paciência, você tem que lidar com as consequências das suas escolhas. Assim como os outros lidam com as consequências das escolhas. Isso eu posso garantir para você. Você pode ter a liberdade de escolher ou não. Mas a liberdade da consequência você não tem. A consequência
você vai ter, né? Independente de qual seja. Se for para você estar feliz, né? E, poxa, aí acertei, foi na música, que bom que eu tomei essa decisão, tô feliz pra caramba, deu muito certo e tudo mais. Ok, beleza. Mas e se a decisão for, tipo, me ferrei? E aí, é como eu falei, ter humildade para reconhecer, mas pelo menos você decidiu, né? Talvez tivesse escutado um pouquinho mais a razão sobre essa questão que eu falei do adequado, né? A gente tem que tomar cuidado para não sair correndo e, é, e mergulhar no coração, né? Mergulhar nas emoções e esquecer, como eu falei, das consequências das coisas, né? Até porque a gente às vezes deseja coisas, gente, que não vão nos fazer tão bem assim, né? Eu estava atendendo uma paciente e ela é bem jovenzinha, né? Terminou um relacionamento, tá sofrendo pra caramba. E aí ela falou que tinha ido na igreja e uma pessoa tocou nela e falou assim, Deus vai te dar a sua resposta em 7 dias. E aí ela falou assim, aí ela falando pra mim, né? Nossa, mas em 7 dias eu não vou... Será que em 7 dias eu não vou ter ele do jeito que ele é? Ele não vai voltar a ser quem ele é, porque ele tá muito mudado. Né? Ele pode voltar para mim, mas ele não vai voltar a ser quem ele é. Aí eu falei, o que você entende por resposta? Você pediu uma resposta para Deus, ele pode te dar uma resposta, você acredita que ele vai te dar uma resposta? Acredito. Eu falei, e qual é a resposta que você espera? Eu esperaria ter ele de volta. Mas será que é essa a resposta que Deus tem para te dar? Então, é como eu falei, a gente deseja o livre-arbítrio, mas a gente não deseja, né? Porque a gente tem o livre-arbítrio de fazer as escolhas e a gente às vezes pede que Deus escolha por nós, que faça por nós, só que a gente quer, né? É aquela coisa, eu confio em Deus, mas eu quero que Ele faça o que eu mandar Ele fazer. E você, tá assim? Você tem confiado em Deus e tem pedido para Ele aquilo que você quer? Você só aceita a resposta se for aquela que você quer. Hoje, conversando com uma pessoa, ela é uma aluna do Mulheres Incríveis, do meu curso, e aí ela tá fazendo uma formação, tava fazendo esse final de semana uma formação com o Paulo Vieira, né, da Febracis. E aí ela compartilhou, desculpe, voltei. E aí ela compartilhando comigo, assim, que uma das coisas que ficaram mais bateram, né, martelaram mais na cabeça dela foi que ele disse que o propósito, né, o propósito da nossa vida a gente não acha, ele vem até nós. E aí ele falou, Luciana, acho que ela tá até aqui, dá um oi, Lu. E aí ela falando, né, que ele colocou isso, que o propósito ele vem até nós, a gente não acha ele. E eu concordo com isso, né, concordo, como eu falei, às vezes aparece um incômodozinho, né, e, por exemplo, em relação à nossa carreira, nossa vida profissional, e a gente pensa assim, caramba, mas o que eu quero? Parece que eu não encontro mais propósito no que eu estou fazendo, não encontro mais propósito no meu trabalho, não encontro mais propósito nesse lugar, nessa empresa, mas aonde eu vou buscar o meu propósito? E aí eu concordo sim que o propósito ele vem até nós, só que eu não concordo que ele venha quando a gente está de braços cruzados. Eu acho que não, né? Não assim, sem fazer nenhum esforço. A gente busca essa inspiração. Não adianta ficar teimando e martelando a cabeça se eu quero encontrar um propósito e aí eu tô reclamando a vida inteira do mesmo trabalho há 5, 10 anos, do mesmo trabalho e não faço nada para poder me preparar, por exemplo, para sair de lá. O meu propósito é outro trabalho, é outra empresa, eu quero empreender, ou eu quero, né, agora eu quero ir para concurso. Mas e aí? O que você está fazendo por isso? A tomada de decisão, ela exige ação. A tomada de decisão, já pensaram nisso? Ela exige ação. Então, não adianta só eu tomar uma decisão. Eu tenho que agir a respeito daquela decisão. Né? Não adianta só eu procurar um propósito. Né? Eu tenho que me movimentar para que esse propósito aconteça. Eu tenho que estar aberta para que esse propósito me encontre. E ele encontra. Cedo ou tarde começa a incomodar alguma coisa. E aí quando começa a incomodar é hora da gente buscar.
né? A gente buscar se inspirar, a gente buscar profissionais, como vocês estão aqui, né? Buscar um especialista, alguém que fale sobre o assunto e que te ajude nesse caminhar. Então, gente, algumas coisas que eu estava dizendo para vocês estão relacionadas a essa ideia de saber que você vai ganhar, mas que você vai perder. Fazer um balanço, né, e ver o que pesa mais para você. Tentar equilibrar a mente e a razão e a emoção, mas lembrando que a razão ela vai mostrar para você o que é mais adequado. O coração ele tem que concordar. Em que sentido? Eu costumo dizer que a gente tem um termômetrozinho transparente, né, que Deus nos dá. E esse termômetrozinho, ele é o termômetro da paz. O que significa? Quando eu sinto paz no meu coração com uma decisão que eu tomei, significa que essa decisão provavelmente é uma decisão certa. Provavelmente é uma decisão que foi acertada, que foi a melhor, que foi a mais adequada, que foi mais importante para mim, né? Já ouviu, assim, não sei se você já passou por isso ou se alguém que você conhece, né, que estava presa em um relacionamento que não era saudável de jeito nenhum, ou um relacionamento abusivo, e a pessoa sofria, mas não conseguia sair daquilo, e sempre queixosa, sempre reclamava, e sempre chorava, e sempre estava sofrendo, mas não queria abandonar, não queria abrir mão daquele relacionamento, e aí o relacionamento acabou, a pessoa ficou desesperada, tipo assim, por um mês, e depois ela se sentiu aliviada. Ou você? Já aconteceu com você, já aconteceu com alguém que você conhece? De se desesperar pelo fim de um relacionamento, mas depois sentir um alívio, uma paz no coração gigantesca, que é Deus dizendo assim, tá certo, você não merecia sofrer daquele jeito, tá certo, você não merecia um relacionamento abusivo, tá certo, você não merecia ser maltratada, tá certo, você é uma pessoa que merece ser amada de verdade. Sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que se abrir para o mundo, para Deus, para as possibilidades, mas a gente tem que estar realmente aberto para ouvir o sim, para ouvir o não, para enfrentar essas questões das decisões de uma forma madura. Maturidade é isso. Eu assumir a decisão que eu tomo e lidar com as consequências disso, independente de quais sejam. Paula, e se deu errado? Se deu errado, a gente tenta voltar atrás, né? Nada impede que você possa mudar de novo. Se eu sair dessa faculdade e for cursar fazer um outro curso, enfim, né? Não há problema nenhum. Mas e se tiver errado? E se eu me arrepender? E se não for isso? Se eu não gostar do curso? Não há problema nenhum. Tá? Isso é humildade, isso é reconhecer que a gente é ser humano e que a gente pode sim ir e vir, que a gente pode sim mudar as nossas decisões. O mais importante é não ficar em cima do muro. Eu tenho uma história para vocês, mas antes eu gostaria de fazer umas perguntas para te incomodar mesmo, né? Como eu falei no começo, quando eu tenho uma dificuldade quando eu preciso tomar uma decisão, significa que eu estou incomodado com alguma coisa. E eu quero te perguntar, o que tem incomodado você? O que está perturbando você? Qual é essa decisão importante que você está adiando há tanto tempo? Né? Tem uma história de mestre, aquelas histórias, na verdade, com S, né? Do mestre e o seu aprendiz. Eles estavam numa cidade, né, muito pobre, uma cidade pequena e muito pobre. E eles chegaram até uma fazenda e nessa fazenda viviam 5 crianças e o pai e a mãe, né? E assim, uma situação muito ruim, muito pobre mesmo. E aí eles perguntaram, né, como é que vocês sobrevivem nesse lugar com essa situação? E aí o pai respondeu assim, a gente tem uma vaquinha e com um pouco que ela dá a gente vai sobrevivendo. E aí eles foram embora. E aí o mestre disse assim para o aprendiz, você vai voltar lá na fazenda e você vai jogar a vaca no despenhadeiro.
O jovem aprendiz, ele não concordou, mas enfim, ele era só um aprendiz, né? O mestre mandou, ele tinha que obedecer. Então ele voltou lá na fazenda à noite e jogou a vaca no despenhadeiro. Anos depois, eles estavam de volta naquela região e eles passaram por aquela fazenda. E no lugar do casebre que tinha lá, eles viram uma casa, uma fazenda muito bonita, com lago, com uma estrutura muito boa, com uma casa muito boa, muito grande, tudo muito luxuoso e muito gado, né, no pasto, e eles ficaram assim, né, abismados. E aí eles foram perguntar, né? Aí o aprendiz foi perguntar para eles, né, pro senhor. Tinha uma família que morava aqui que era muito pobrezinha. Cadê eles? Você sabe o que aconteceu com eles? E aí o pai de família falou assim: não aconteceu nada não, somos nós. A nossa história é a seguinte: a gente tinha uma vaquinha e essa vaquinha sofreu um acidente e ela morreu. E aí a gente teve que nos virar, né? A gente teve que pensar em outras questões, tivemos que lidar com outros recursos, tivemos que aprender outras habilidades, e aí aconteceu que deu muito certo e nós estamos aqui. Agora a gente é dono da metade da fazenda aqui das terras dessa região, e a gente é o maior vendedor de gados dessa região. E aí, né, qual que é a moral da história? O mestre, ele sabia que se incomodasse essa família, se incomodasse essa família que não via outra saída, né, eles iam ter que decidir por fazer outra coisa. Eles iam ter que decidir por sair do comodismo e fazer outra coisa de verdade. Fazer acontecer. Como é que eles iam comer? Como é que eles iam dar de comer para 5 crianças sem a vaquinha que tinha morrido? Então, né, na história não se sabe o que foi que eles fizeram, né? Mas assim, a fórmula de um não cabe para outro, gente, nem sempre. Então pense aí, quais são as vaquinhas que você precisa jogar no despenhadeiro? A questão é essa. Quais as vaquinhas você precisa jogar no despenhadeiro para que novas habilidades surjam? Se você pensa nessa decisão aí que você tem que tomar, e aí eu quero te fazer a seguinte pergunta: se você perdesse uma delas, se imagine sem uma dessas duas opções, ou porque foi mandado embora, ou porque alguém te terminou com você, ou por qualquer outra situação assim. Eu quero que você se imagine sem uma dessas opções. Como é que você se vê? Qual é a sensação que vem dentro do seu coração? Eu quero que você se imagine assim, daqui a 1 ano, tá? Não agora, porque agora talvez você se encontre em desespero, mas eu quero que você visualize isso. Se precisar, pode até fechar os olhos. Então imagine essas duas situações que você está com elas no seu coração, que você precisa tomar uma decisão. Eu quero que você se imagine sem uma dessas opções agora. Pode escrever aqui a palavra. Qual é a sensação que você tem? Se vocês puderem compartilhar, claro, né? Mas estamos aqui para o mesmo objetivo, tá? Não para expor ninguém, mas para a gente aprender juntos. Se vocês puderem compartilhar, qual a sensação que você tem se imaginando sem uma dessas opções? Agora eu quero que você se imagine sem a outra opção, opção B. Alguma coisa aconteceu, essa opção saiu da sua vida, você não tem essa opção. Você ficou com a opção A. Ó, a Fernanda colocou aqui, alegria. Uau! Eu acho que você tem sua resposta, não tem, Fernanda? Tá vendo? Como às vezes fica mais fácil do que a gente imagina, fica mais leve do que a gente imagina. Como você se sente? O que o termômetro da paz diz pra você? Ele tá bom, ele tá alto, ele tá dizendo, olha, ai, respirei tranquila, aliviada, é isso mesmo. E como eu falei pra você, gente, propósito, ele muda. Momentos mudam. O mundo muda, por que você não pode mudar? Então pode acontecer que em algum outro momento da sua vida você queira outra coisa. Pode acontecer que em algum outro momento da minha vida, gente, eu queira voltar para a CLT, eu queira trabalhar em outro lugar, abandonar a clínica, abandonar as redes sociais, enfim, sair do curso online, parar de fazer live. Pode acontecer, e aí? Tá tudo bem. O importante é eu
respeitar o meu tempo, o meu espaço, é respeitar o meu propósito no momento, respeitar o meu chamado, que seja como você quiser chamar. Então me digam aí, gente, o que ficou de mais importante dessa nossa conversa para você? O que você leva que de repente já daria até para você, para te ajudar com essa decisão que você tá aí no seu coração? Como é que você está saindo daqui? Me coloca aí uma frase, uma palavra, um aprendizado, um sentimento. Como é que você está saindo da live de hoje? Quando você tem uma decisão que cabe a você tomar e uma decisão que cabe a outra pessoa tomar, eu quero te fazer uma pergunta. Você gostaria de colocar as suas decisões na mão de outra pessoa? Se você está esperando alguém tomar uma decisão para você tomar outra, eu não sei se está aí a sua melhor saída não, viu? A gente precisa colocar nas nossas mãos as rédeas da nossa vida, sabe? Tem muitas pessoas que, por exemplo, falando, eu nem sei qual é a sua situação, mas, por exemplo, em termos de trabalho, tem muita gente que eu vejo que fica anos e anos no mesmo trabalho porque fica esperando a decisão do chefe de mandar você embora, porque você não quer perder os seus direitos. Gente, não fique preso a um FGTS. Não fique preso a um acerto, né? Eu sei, claro que você tem que pensar bem na sua família e tudo mais, mas se prepare e saia. Cara, não é isso que tem que prender você, né? Enfim, foi só uma questão que eu me lembrei nesse momento, tá? Mas nesse sentido de tomar decisão, esperando decisão de outras pessoas, gente, não coloque na mão de outras pessoas a sua vida, tá? Ninguém vai lidar com as consequências, é você. Um beijo pra vocês. Tira um print aí e fiquem com Deus. Muito obrigada pela companhia aqui. Espero ter ajudado muito, tá? Tchau, tchau.